Aleluia. Senhor Jesus, nessa última conferência, duas histórias marcaram a vida dos nossos adolescentes. A história de uma adolescente chamada Mary Jones. Essa menina, ela ouvia as pregações e alimentou no seu coração um sonho. O sonho dela era ter uma Bíblia. E na época da Mary Jones, ter uma Bíblia não era algo tão simples como ter hoje. Ontem eu vi um pré-adolescente falando do sonho dele. O sonho dele era ter um computador com duas telas e uma cadeira de gamer. Pois na época da Mary Jones, ter uma Bíblia era mais caro do que ter um supercomputador com duas telas e uma cadeira de gamer. E além disso, aos 10 anos de idade, Mary Jones ainda era analfabeta como quase todos os habitantes da Inglaterra. Mas aos 10 anos de idade, o pai dela teve a possibilidade de mudar para uma outra cidade e lá tinha uma escola. Foi criada uma escola e Mary Jones foi da primeira turma dessa escola e rapidamente ela aprendeu a ler. E aprendeu a ler e começou a juntar centavo por centavo fazendo trabalhos. Era uma família pobre, fazia uma atividade, catava lenha, fazia uma coisa, outra. E no final do primeiro ano de economias, ela foi ver quanto tinha juntado. Faltava muito ainda para completar o valor da Bíblia. E aí ela trabalhou mais um ano. E depois mais um ano. E depois, mais um ano. Só que o pai dela ficou doente nesse ano. E todas as economias daquele ano foram para ajudar na casa. Depois daquele ano fatídico, mais um ano. Mary Jones trabalhou e conseguiu dinheiro. Aí era necessário fazer uma viagem de 40 quilômetros para adquirir uma Bíblia com a única pessoa que vendia Bíblias na região, que era um pastor. E Mary Jones fez essa viagem a pé. Chegou lá, todas as Bíblias que ele tinha já estavam ou comprometidas ou vendidas. Daí ela contou história para ele. E aí, ele tirou uma das Bíblias que já estavam vendidas e vendeu para Mary Jones. Mas a história dela despertou o interesse daquele pastor, divulgou aquela história e ali se começou a primeira sociedade bíblica da história, que tinha como meta fazer a Bíblia, imprimir a Bíblia de maneira acessível às pessoas. Não mais se pagar um preço tão alto. Então hoje, meus amados, nós temos Bíblias tão acessíveis. Nossos adolescentes receberam de presente uma Bíblia na conferência e foi possível administrar dentro dos custos da conferência ou com algumas ofertas 3.000 Bíblias para serem distribuídas um dia. Então, a palavra se tornou acessível, mas ela não era acessível assim no passado. A Mary Jones já aos 15 anos que ela conseguiu obter essa conquista, de ter a própria Bíblia. Outra história que foi contada é a história de um nome muito conhecido por todos nós, que é a história do João Ferreira de Almeida, outro adolescente. João Ferreira de Almeida, pasmem, amava tanto a Bíblia, mas na língua dele, a língua portuguesa, não tinha Bíblia. Aos 14 anos, ele fez a primeira tradução do Novo Testamento. Essa versão, produzida aos 14 anos, desapareceu. Aos 16, ele fez outra. Nossos jovens, nossos adolescentes têm sido encorajados a escrever a Bíblia. Essa foi a experiência de João Ferreira de Almeida. Um adolescente fez uma versão e fez a segunda versão aos 16 anos. E não somente isso, ele gastou toda a sua vida trabalhando para que isso fosse publicado
e ainda continuou trabalhando na tradução do Velho Testamento. Gastou toda a sua vida nisso. João Ferreira de Almeida, já idoso, com problemas de saúde, ele interrompeu, com o fim da vida, a tradução do Velho Testamento. Ele parou exatamente em Ezequiel 48, 21. Depois um outro irmão deu continuidade para que cada um de nós pudéssemos não somente ter a Bíblia, mas ter a Bíblia em português. Amém. Aleluia! Amém. Se estivesse disponível para nós, Sociedade Bíblica, produzisse muitas Bíblias, mas se essas Bíblias fossem alemão, latim, hebraico, grego, pouco efeito faria para nós. Mas graças a Deus, existe Bíblia acessível, até de graça, na língua portuguesa, e isso se tornou algo abundante para nós. Amados irmãos e irmãs, o fato de não termos as limitações da Mary Jones, nem do João Ferreira de Almeida, não pode fazer com que a Bíblia se torne menos preciosa para nós de que foi para Mary Jones e para o João Ferreira de Almeida. E hoje o nosso encargo é despertar em cada um de nós o apreço pela Bíblia. Vamos repetir juntos: eu amo a minha Bíblia. De novo, eu amo a minha Bíblia. Aleluia. João, capítulo 14, versículos 15 e 16, nos fala o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 21 fala o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que vos tenho dito. João 14 é um capítulo maravilhoso, e ele fala de duas coisas. Ele fala da ida do Senhor, mas que Ele não nos iria deixar sós. Então, a primeira coisa que Ele promete é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, dentro do nosso espírito, como o Espírito. E mais, Ele estaria fora de nós, nos acompanhando todos os dias da nossa vida, como a palavra escrita, impressa, que é a Bíblia. Versículo que nós lemos, o primeiro, fala do mandamento, que ter o mandamento e o guardar. E logo em seguida, ele fala do Espírito. Deus nos deixou duas heranças, às quais nós devemos nos apegar. A primeira é o Espírito, e por dentro de nós, e por fora de nós, a Bíblia. Devemos amar a Bíblia tanto quanto amamos a presença do Espírito dentro de nós. As duas coisas são de extrema importância para nós e foram deixadas pelo próprio Deus como uma herança, como um patrimônio, como uma garantia de todas as promessas, uma dentro e outra fora. Se eu não tenho fé o suficiente para enxergar o invisível, Deus deu algo visível, até que a fé cresça e eu perceba o invisível. Se eu não consigo ouvir o falar interior do Espírito, sussurrando no meu interior, eu posso ter exteriormente a Bíblia impressa, falando de maneira clara, cristalina, palpável, acessível, exteriormente a mim. Que coisa maravilhosa! Se eu tenho fé suficiente, intimidade com Deus o suficiente, eu ouço sussurrar do Espírito.
Se a fé está em fase de crescimento, eu leio a Bíblia, eu ouço a Bíblia. Então Deus me fala por meio do Espírito interior e por meio da Bíblia exteriormente. Entretanto, meus amados, facilmente esse patrimônio tão precioso, tão maravilhoso que Deus nos deu, que é a Bíblia, ele tem sido usado ao longo da história de uma maneira muito diferente para a qual ela foi criada. A Bíblia foi dada para nós como um selo da presença e do falar divino para nós. É um selo, é algo exterior a nós, é algo visível, mas ele representa, de um lado, o Espírito é a presença real e a Bíblia é a presença palpável, visível, algo exterior do cumprimento das promessas de João 14. Entretanto, facilmente podemos nos desviar desse encargo e usar a Bíblia de maneira diferente daquele para o qual ela foi dada a nós. Ao longo da história, a Bíblia tem sido usada como fonte de conhecimento, fonte de filosofia e até mesmo, meus amados, como fonte de informação científica. Então, muitos crentes com um coração até mesmo puro, correto, querem usar a Bíblia como fonte de ciência e não que ela não fale o que nela está errado. Entretanto, ela não foi criada para isso. A fonte da Bíblia, ela tem uma meta, um encargo, que é usado desde o primeiro até o último versículo. Falar de uma relação divina de Deus com o homem. Deus como marido e a humanidade regenerada como essa mulher universal que é a igreja. Desde o início até o fim, a Bíblia só tem esse encargo. Falar desse romance, desse casal universal. E para isso usa figuras, usa pessoas, usa histórias, usa um falar vivo, usa profecias para falar a mesma coisa do início ao fim. Graças ao Senhor por isso. Aleluia. O Velho Testamento, nós precisamos de desfrutá-lo como figuras e como tipologias, para nos tornar claro algo palpável e acessível que está no Novo Testamento. Todas as verdades importantes na Bíblia, elas são trazidas no Novo Testamento e acompanhada de figuras para que a palavra se torne acessível e compreensível por todas as pessoas. Vamos ver alguns exemplos. Uma verdade extremamente importante no Novo Testamento, o batismo. Por ser uma verdade tão importante, Deus fez com que essa palavra, esse assunto, esse tópico, fosse abordado no Novo Testamento e ainda separou duas grandes figuras no Velho Testamento para que ela se tornasse plenamente compreensível. Entender a figura, o batismo, sem recorrer às figuras do Velho Testamento, a informação é incompleta. Por isso que é citado no Velho Testamento duas figuras com relação ao batismo. Vamos ver 1 Pedro 3, 20 e 21. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21. Fala o seguinte: os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo da remoção da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Se você deseja compreender a verdade completa sobre o batismo, precisa de começar compreendendo a figura completa do dilúvio.
Sem essa figura, a experiência do batismo é uma experiência incompleta. Por exemplo, eu cresci desde criança, no cristianismo, ouvindo e reouvindo uma frase: batismo não salva ninguém. Certo? É errado. 1 Pedro, capítulo 3, e de acordo com a figura lá do dilúvio, fala que o batismo salva. Mas que salvação que se refere ao batismo? Aí eu preciso de uma segunda figura para compreender isso mais claro. Qual que é a segunda figura? Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 10, 1 e 2 fala o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem quanto no mar, com respeito a Moisés. Então esse texto fala o seguinte: se você deseja compreender a totalidade da verdade sobre o batismo, você precisa de compreender a figura da travessia no Mar Vermelho, que Paulo chamou de batismo de 2 milhões de pessoas de uma vez só. Então, quando eu vejo essa figura, eu fico lembrando, olha, todos eles experimentaram a morte do cordeiro lá no Egito. A morte do cordeiro, nós sabemos que está relacionado à obra de redenção. Mas só a redenção não é suficiente? Para que o batismo? O batismo não salva? Se não salvasse, não seria necessário. Então, todos os 2 milhões que experimentaram a morte do cordeiro, agora foram batizados no mar. E esse batismo no mar nos lembra uma coisa: ele representa a completa, definitiva, irreversível separação daquele povo de Deus do Egito, de Faraó, do seu governo e do seu domínio. Pelo fato de não conhecermos a plenitude dessa figura, muitos de nós cremos no Senhor e aguardamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos para ser batizado, porque achamos que não tem tanta importância, é só uma simbologia. Mentira, é salvação para você. Salvação do mundo, salvação de Satanás, salvação do governo de Satanás. Amados irmãos e irmãs, se dentre nós existe nessa manhã alguém que já creu no Senhor e ainda não foi batizado, eu queria fazer um encorajamento: não perca mais nem um minuto. Nós podemos encher o batistério daqui a pouco e você ser batizado. Alguém não foi batizado e gostaria de ser batizado hoje? Alguém? Oba! Aleluia! Jesus é o Senhor! Pois sem conhecer a figura do batismo, as figuras do Velho Testamento, essa verdade é incompleta para nós. Por isso, irmãos, trouxe esse detalhe para os irmãos entenderem. O Velho Testamento está falando de Cristo. O Novo Testamento traz Cristo em pessoa e o seu falar de maneira acessível para nós. Um depende do outro, e eu preciso conhecer todas as palavras. Só mais uma figura, nós não temos muito tempo. Romanos 10, 4. E mais alguns versículos a seguir. Romanos 10, versículo 4, começa um assunto maravilhoso, que nós desfrutamos bastante. Ele fala: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Aí agora, a partir do 5, ele vai explicar o que ele acabou de falar. Ele acabou de falar o seguinte: a lei tem uma finalidade, e a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí Paulo recorre a um texto de Deuteronômio para explicar essa verdade que ele acabou de falar. Ele fala: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas ele fala: mas a justiça decorrente da fé assim diz.
Mas ele não está criando um texto novo. Ele está falando o texto da lei que Moisés falou, de acordo com a lei, e que o judeu deveria viver de acordo com a lei, e que a lei não era capaz de produzir vida. Aí agora, como que essa mesma lei é capaz de produzir vida? Aí ele começa a explicar. Ele está citando agora Deuteronômio, capítulo 30, de 12 a 14. Ele fala: mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Leia depois Deuteronômio 30, Moisés está falando sobre a lei. Agora, Paulo está falando o seguinte: quando Moisés se refere à lei, ele estava falando de Cristo. Olha aqui a explicação. Não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Mas Moisés estava falando do mandamento. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Olha, lá falou de puxar o mandamento do abismo ou puxar o mandamento do céu. Aqui ele está falando é Cristo e Cristo. Ele diz: porém a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso também é Deuteronômio citando o mandamento. Aí o que ele fala que é isso? Ele fala que isso é palavra no coração é crer em Jesus, e palavra na boca é confessar que Jesus é o Senhor. Entenderam que é pegar algo que pode ser usado para condenação, como era a lei no Velho Testamento, e produzir vida e fazer invocar? Então Paulo está falando o seguinte: esta é a maneira de ler o Velho Testamento. Todas as vezes que você estiver lendo o livro de Deuteronômio e você ler mandamento, você pode substituir por Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Quando vê você falando a nação de Israel, igreja, está se referindo à igreja. As palavras são aplicáveis, são acessíveis. Estas são as figuras do Velho Testamento. Se eu não puxo essas figuras, se eu não puxo essa tipologia e aplico, o Novo Testamento fica incompleto. As verdades sobre Cristo se tornam incompletas. O Velho Testamento traz isso de maneira doce, acessível e palpável por meio das figuras. O que vai fazer a diferença? O Espírito que foi dado interiormente para discernir, e a Bíblia fora de nós, que foi dada como um testemunho da presença do Senhor. Se eu não usar o Espírito, a Bíblia se torna aquilo que se tornou para os judeus. Mas se eu usar o Espírito, o Velho Testamento, genealogias sem fim, se tornarão doce expressão de Cristo. Por exemplo, nós já vimos muitas vezes falando a genealogia de Jesus. A gente normalmente começa a ler no 2º capítulo para não ficar lendo tanto nome. Quando nós ouvimos as mensagens das 4 mulheres, dos reis, que fazem parte da genealogia de Cristo, que doçura, que coisa maravilhosa! Quando lemos aqueles grandes listas de nome do Velho Testamento, Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim? Senhor, fala. Senhor, me inclua. Eu quero estar nessa turma, né? Senhor, não me deixa ser alguém da geração de Caim. Me ponha na geração de Sete. Alguém que vai trazer o Senhor para essa terra. Senhor Jesus. Então, orando e lendo a palavra, usando o nosso espírito, a palavra vai se tornando palpável e doce. Aleluia! Também, no Novo Testamento, Paulo não fala, ou outra pessoa do Novo Testamento, escritor do Novo Testamento, fala de alguma coisa, mas nós tomamos aquilo como uma figura para entender uma verdade. A tipologia é algo que foi usado no Novo Testamento com relação ao Velho, e olha, isso é um tipo disso, porque foi selado no Novo Testamento. Mas além das tipologias, nós temos as figuras. Ninguém citou no Novo Testamento, mas são figuras que trazem clareza para nós sobre uma verdade. Por exemplo, nós falamos do Deus triuno no Novo Testamento. Então, para essa verdade se tornar acessível, ela está recheada de versículos que mostram que Deus é triuno. Mas você não entendeu? Deixa eu te contar uma figura. A Bíblia fala
que a boa terra de Canaã é uma terra cheia de ribeiros de águas, fontes e mananciais profundos. Para você entender a figura do Deus triuno, a água do manancial profundo, da fonte e do ribeiro é tudo H2O. Certo ou errado? Certo. Tudo é água. Porém, uma está completamente inacessível. Manancial profundo está a centenas de metros. É necessário trazer uma sonda, uma máquina e fazer um buraco de 100, 200, 300 metros para chegar nesse manancial. Entretanto, existem pontos, aqui no Brasil tem o famoso manancial Guarani, onde essa água das profundezas surge na superfície e tem fontes brotando para todo lado. Irmãos, nós estamos aqui em cima de muitas fontes. Aqui tem um buraco no fundo, outro, debaixo da escada, todos eles jorram água. A água que está no manancial profundo aparece na superfície, são as fontes. E depois, as pequenas fontes vão se ajuntando e começa a formar córregos, e depois córregos para rios, e depois os grandes rios são formados. Aí essa figura veio para nós. Olha, Deus é um manancial profundo. Ele habita em luz inacessível. Muitos queriam tocar em Deus, mas Moisés, o máximo que ele conseguiu, uma pessoa tão íntima de Deus, foi uma rápida olhadinha de menos de 1 segundo pelas costas. Esse é o Deus inacessível. Mas em Cristo, esse Deus inacessível veio à superfície. É uma fonte, aleluia! E como fonte, esse Deus inacessível se tornou acessível. Esse é Jesus. Uma mulher pecadora, 1 milhão de vezes pior do que Moisés, pôde tocar nesse homem e ser curada. A fonte estava na superfície. Mas aquele homem teve sua vida humana limitada a 33 anos e meio. E daí acabou? Não! Ele se tornou os rios de águas vivas. Esses rios alcançaram cada um de nós. Eu fui alcançado por esses rios. Essa é a figura do Deus triuno. Queria parar e fazer mais uma pausa. Talvez você ainda não creu no Senhor Jesus e ainda não mergulhou nesse rio e nem desfrutou dessa água que estava no manancial profundo, que veio à superfície 33 anos atrás e que agora está disponível para nós como esses rios de água viva. Se você ainda não teve essa experiência, basta uma coisa. Primeiro, precisa de crer no seu coração que Jesus é o Senhor. Número 2, você precisa de confessar com a sua boca este fato. Se você ainda não creu em Jesus, repita comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Senhor Jesus, eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero ser participante do desfrute do Senhor como essa água viva. Eu Te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. Ó Senhor Jesus! Se você que está nos visitando teve essa experiência de agora, como a primeira experiência na sua vida de orar dessa forma, você recebeu Jesus como seu Salvador. E agora você faz parte da família de Deus e nós gostaríamos de conhecê-lo. Se você creu no Senhor nessa manhã, você pode levantar a sua mão para nós conhecermos você e orar com você? Alguém que ainda não creu no Senhor e que creu nessa manhã? Aleluia! Graças ao Senhor, todos nós já cremos nele e somos filhos. Alguém? Ah, por favor. Tanto você quanto os dois que decidiram se batizar, venham à frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Ela é a Solange, Vitor, Gleice, Ace, Neice. Senhor, nós Te adoramos pela vida dos nossos amados, os que decidiram se batizar hoje.
e também a que creu no Senhor, e que as portas do batismo também estão abertas para ela. Senhor, nós te adoramos por esse momento, e nós os abençoamos em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigada por essa manhã gloriosa. Abençoa os teus filhos, encha-os com teu Espírito. Nós te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Preparar batistério? Já está pronto. Aleluia. Irmãos amados, então esse era o nosso encorajamento para vocês. Ame a sua Bíblia. Aleluia. Jesus é o Senhor.